amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez aqui com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje já é o primeiro programa do mês de fevereiro. Mês de janeiro já foi. E mês que vem, março, dia 10 de março, nós estaremos completando 9 anos do programa Espiritismo no ar. E graças aos amigos que, nesses 9 anos, vêm aqui nos ajudar a fazer o programa. E um grande amigo que sempre está aqui conosco, há 9 anos, participando aqui com a gente, é meu querido amigo Cássio Nascimento, do Centro Espírita Amor e Caridade, que está aqui hoje com a gente e que vai falar um tema, fluidoterapia na visão espírita. Vamos entender o que é o fluido, para que serve, o que é a fluidoterapia, vamos falar sobre passe, ou seja, vamos entender um pouquinho do que é feito, né, nas casas espíritas, né, que se fala muito em passe, e muitas pessoas ainda não sabem o que é um passe. Será que só tem passe na casa espírita ou existe passes em outras religiões também? Então o Cássio vai esclarecer a gente hoje disso aqui tudo. Vamos sair daqui aprendendo tudo, entendendo tudo ou quase tudo, né? Porque tudo nunca é possível, né, Cássio? Mas pelo menos vamos tentar tirar o máximo das dúvidas das pessoas. Semana que vem eu vou receber aqui meu querido amigo Luiz Antônio, médico, pediatra. Ele é do Centro Espírita Leon Denis. Ele é do grupo Grávida, que eu faço parte junto com ele. Ele faz também junto com ele do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. E o Grávida é aqui também, é de Cabo Frio, também lá do CELD, os amigos lá do Leon Denis, e faz um trabalho de apoio, né, às mulheres,
com gravidez, toda essa parte de ajuda, de orientação, de trabalhos, né, sobre aborto. E ele vai vir falar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de um evento que vai acontecer no dia 23 de fevereiro no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Bota para mim aí, por favor, o Heitor, o slide aí. É isso aí, ó. Dia 23, às 19 horas, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, são trabalhos juntos dos trabalhadores, Centro Espírita Ceareiros do Bem e Leon Denis. Vai ser o filme Deixe-me Viver, né, que é um filme de temática sobre o aborto, mostrando, né, as consequências espirituais, físicas e mentais, né, de um aborto. E esse filme vai começar às 19 horas, é mais ou menos 1h30 de filme, e logo após o filme vai ter um debate, né, para as pessoas perguntarem sobre as suas dúvidas, né, sobre o aborto, sobre as consequências espirituais, mentais, psicológicas, né, que a gente sabe que acontece, as físicas. E o diretor, né, do filme Deixe-me Ver vai vir, já confirmou com a gente, vai estar no debate, vai estar nesse dia 23, é um sábado, às 19 horas, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E nós estamos convidando a todas as pessoas que queiram sobre esse tema, e os jovens das casas espíritas, vocês, amigos que estão nos assistindo, das casas espíritas aqui de Cabo Frio, de outras, daqui das nossas cidades ao redor, convidar os jovens para estar lá, para poder tirar suas dúvidas, quiser fazer desse debate, perguntar tudo, né, sobre aborto, as suas consequências físicas, espirituais e mentais. Vai ser um trabalho muito bacana. Quem já teve a oportunidade de ver esse filme, viu. Esse filme realmente é um filme que impacta mesmo. Ele é muito, muito bom, que realmente traz muitas respostas para nossas dúvidas, né, sobre esse tema. Então, estamos convidando a todos, viu, Cássio? Você lá, já fizemos cartazes, né? Nós vamos pegar os cartazes, eu vou pegar, devo estar pegando amanhã, para levar nas casas espíritas e para divulgar também nas casas espíritas esse tema, para que os jovens, né, compareçam. Todos nós, e nós jovens também, né? Todos nós somos jovens. Então, o tema de hoje, né, sobre fluidoterapia. Se você tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, tem o WhatsApp, que está aqui comigo, o telefone DDD é 22 999 69 16 32. Você pode mandar um zap para mim que eu faço a pergunta aqui ao vivo para o meu querido amigo Cássio. Tá? Vamos falar então das palestras. Lá no Ceareiros, quinta-feira agora às 8 horas, Comunhão com Deus, capítulo 19 do livro Boa Nova, vai ser com minha querida amiga Mabel lá do Ceareiros do Bem, que vai falar sobre comunhão com Deus. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, meu querido amigo Gelson Rodrigues, lá da Casa René Peça, vai falar, o tema dele é Deixai vir a mim as criancinhas. Então, daqui a pouco, 8 horas, lá na Casa René Peça. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, também, a gente está convocando para quarta-feira, agora às 18 horas, Olívia Sá, lá do Trabalhador, vai falar sobre comemoração dos mortos funerais, que é lá do Livro dos Espíritos, pergunta 320 a 329. No domingo, dia 10, na parte da manhã, de 9 às 12 horas, vai ter um seminário com Daniel Pavan. E o tema é do acolhimento na casa espírita. E logo após, tem aquele maravilhoso, delicioso almoço lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Então, convidando a todos para esse seminário com Daniel Pavan também, que é imperdível. E à noite, às 18 horas, será a Cláudia Pavan, que é a esposa do Daniel, que vai fazer a palestra lá no Trabalhador de Jesus. Jesus e Fraternidade. Tá? Então, para o final de semana, domingo aí, 2 eventos importantes. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira, agora às 8 horas, às 20 horas, Parábola dos Credores, vai ser com a minha querida amiga Cristina
Braga, lá do Amor e Caridade. No domingo, 10 horas da manhã, conforme penses, viverás. Com a Cristiane, minha amiga Cristiane também, que está sempre aqui com a gente no programa. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, os Chakras e as Bem-aventuranças, com a Marielza Campos, que é lá do Amor e Caridade também, não é isso? Então, essas são as palestras desta semana aqui nas Casas Espíritas. Então, nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e a gente já volta para começar a bater um papo bacana aqui com o meu amigo Cássio. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem, Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da... Então, nós voltamos do nosso apoio cultural e vamos pedir então agora que o Cássio faça uma oração para todos nós, vocês aí em seus lares, esse momento, né, de oração, de nos ligarmos a Deus e pedir aos espíritos amigos, protetores do nosso programa, que são responsáveis realmente pelo nosso programa, que nos envolvam, que nos inspirem, inspire meu amigo Cássio, para que ele possa responder e tirar o máximo de dúvida das pessoas, tá ok? Então vamos juntos fazer oração com o Cássio. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, ao nosso Rabone querido, e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus,
amigo de todas as horas. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mais uma vez, para o trabalho de divulgação desta doutrina tão maravilhosa, Senhor. A terceira revelação trazida por Ti, coordenada, através dessa espiritualidade superior que nos envolve. Proteja-nos, Senhor, neste intuito. Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Schutter, nosso amigo incondicional de todas as horas da divulgação espírita pelo mundo. Que essa equipe esteja conosco, nos protegendo, nos ajudando, para que possamos esclarecer as dúvidas, quem somos nesta jornada da evolução. Permaneça conosco, Senhor, nos abençoando. A proteção de Maria, mãe querida, e dessa espiritualidade tão amiga. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar a trabalhar, meu amigo. Bom, então o tema hoje é fluidoterapia da visão espírita. Fluidos. Então, antes de começarmos a trabalhar, temos que saber o que é fluido. Eu não sei o que é. Eu gostaria que você explicasse para todos nós, o nosso público aí que está nos assistindo, o que são fluidos. Bom, fluido é a matéria elementar do universo. Nós, na doutrina espírita, ela traz o conceito de fluido universal e a derivação dele, fluido cósmico universal. É matéria. E é através desta matéria que os espíritos, através da força do pensamento, manipulam esta matéria para trazer toda a resolução para as nossas vidas, né? Então, a manipulação desses fluidos é que traz à tona a fluidoterapia, que é um trabalho feito nas casas espíritas. Não somente nas casas espíritas, são feitos em outros lugares também, em outros templos religiosos. Mas como fluidoterapia, como a nomenclatura, como o estudo, é na casa espírita. Então, nós vamos falar desse tema na visão espírita. Fluidoterapia na visão espírita. E é a manipulação desta matéria elementar no universo, que preenche o universo, né? A ciência está chegando perto do conhecimento dessa matéria, que eles chamam de o espaço, a parte escura do universo. Então, esse fluido, ele está sendo já estudado pela ciência. Daqui a pouco a gente já está comprovando toda essa teoria que está na filosofia espírita, exatamente sobre esses fluidos que Kardec e a espiritualidade nos trouxe, que está na codificação kardeciana. Então, você falou para a gente do fluido cósmico universal. Mas esse fluido cósmico universal é que dá origem a toda a matéria da Terra também, né? Toda a matéria do universo. Tudo isso aqui vem, esse computador, tudo isso aqui, as roupas, nós todos somos matéria, que derivam todo desse fluido cósmico universal. Tudo deriva do fluido cósmico. A matéria que a gente vê é que não vê. A matéria que a gente vê é que a gente não vê. Então, tudo deriva desse fluido. Ele é o elemento primitivo, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, nós somos formados desse fluido. O universo inteiro é formado desses fluidos. É onde está o pensamento de Deus. Sim. E nós estamos mergulhados nele. Mergulhados nele. É como se nós fôssemos um peixe dentro d'água. Dentro do oceano. E aqui nós estamos agora, nesse momento, nós estamos rodeados aqui do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. E é por aí que o nosso pensamento vai longe, né? Vai. Né? Então, a importância dos pensamentos que você vai falar aí depois para a gente. Então, já que você falou que é o fluido, eu quero saber o que é a fluidoterapia. A fluidoterapia é a capacidade, através da doação de fluidos, a doação desses fluidos, interferir positivamente na saúde das pessoas, e pode ser de duas maneiras na casa espírita: através do passe e através da água fluidificada. Parece estranho, porque se a água já tem um fluido, a gente fala água fluidificada. Por quê? Para diferenciar apenas, é apenas uma nomenclatura, porque a água já faz parte de um fluido. Então, ela já é fluida também. Então,
mas a água fluidificada é a água que contém esses fluidos positivos que podem interferir positivamente na nossa saúde. Então, quando aquela água é manipulada, as moléculas daquela água são manipuladas para colocar o remédio necessário, muitas das vezes a gente sente até o gosto na água. É verdade. Então, nas casas espíritas tem aquela água genérica, né, aquela que é colocada nos copinhos e fica ali durante a palestra pública, e tem aquela que você leva na garrafinha com o seu nome e coloca lá no local onde fica a fluidificação das águas. Aquela água que está com seu nome, ali vai ter um remédio específico para você. Então, é bom a gente levar? Sim. Se a gente está com algum problema de doença, algum problema gástrico, algum problema de dor de cabeça, qualquer problema, nós podemos levar uma garrafinha de água e colocar lá para ser fluidificada, ou seja, colocada esses elementos positivos para a melhora da nossa saúde. A gente bota o nosso nome, faz uma prece, porque bata e a porta se abrirá, disse o Cristo. Então, nós vamos fazer uma prece junto àquela garrafinha e pedir à espiritualidade, que são técnicos, né, de manipulação dos fluidos, que atuam ali espiritualmente para colocar ali o remedinho necessário. Mais à frente a gente vai falar que existem 2 tipos de fluidificação de água, mas mais à frente a gente vai conversar. Tá, então você disse para mim então, que a água fluidificada é a água que tem essas energias boas, que vai nos ajudar de alguma maneira, né? Na nossa saúde. Isso aí, basicamente é isso. Basicamente. Isso na casa espírita. Agora, só para completar, nas outras religiões, por exemplo, na Igreja Católica existe água benta. Na Igreja Evangélica também existe aquele copo também, que a gente vê muito na televisão, que põe um copinho, aí o pastor vai ali e faz aquela oração. É o mesmo princípio? É o mesmo princípio, porque é o pensamento positivo, né, que faz a transformação daquela água, porque a água fluidificada é uma água normal, ela apenas é acrescida de fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada, aquela que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. Mas em todas as religiões, todas trabalham com água fluidificada, que existe também em algumas seitas, é o mesmo princípio. O pensamento positivo, o pensamento de amor, de caridade, vai atuar naquela água. Eu me lembro, quando eu era garoto, a minha mãe tinha um programa no rádio que era uma oração ao Menino Jesus de Praga. E esse padre é católico, minha mãe sempre foi muito católica, até morrer. Católica praticante, era presidente de congregação, meu pai foi ministro da Eucaristia e tudo mais. Então eu fui criado na Igreja Católica a princípio, depois que eu conheci a doutrina espírita. Mas existia essa oração às 6 horas da tarde para o Menino Jesus de Praga. E como a gente já nasce médico, quando eu era criança, eu tinha muitos problemas devido a esse desenvolvimento mediúnico ao longo do problema. Eu via os espíritos, eu falava que as pessoas estavam acompanhadas. Muitas vezes eu ficava de castigo por causa disso, porque ninguém via, só eu que via. Então, aí o que ela fazia? Muitas vezes eu tinha uma dor de cabeça muito forte. Ela pegava um copo de água, colocava na frente da imagem do Menino Jesus de Praga, naquele momento ligava o rádio, e o padre fazia a oração da Ave Maria, tocava a Ave Maria, e ela fazia uma prece para que colocasse naquela água todo o remédio necessário para que eu melhorasse, para que eu tomasse e ficasse bom. Era certíssimo. Depois da água, passava dor de cabeça. Não, e só passava com a água? Não, passava também com remédio, mas era muito improvável o remédio. Essa água já vinha com remédio específico. Por quê? Porque toda doença provém do espírito. Então, é de dentro para fora. Então, essa água é uma água fluidificada, era uma água manipulada. Mas ela era espírita? Não, ela era católica praticante. Existe essa água também nas religiões protestantes,
que também oferece aquele copinho de água, né, no final dos cultos, no final dos encontros, né, aquela água também, aquela água também foi manipulada, aquela água também é uma água fluidificada. Só que eles não usam essa terminologia. Como eu vou repetir, a terminologia fluidificada, de fluidos, o estudo aprofundado desse fenômeno, foi feito pela doutrina espírita. Então, você só vai encontrar estudos aprofundados sobre isso na doutrina espírita. Nas religiões outras, como a religião católica e a religião protestante, você não vai encontrar esse material para você pesquisar, até mesmo para você ver. Porque isso, cientificamente, já foi comprovado. Masaru Emoto foi um médico que trouxe todo esse trabalho de transformação da molécula de água. O que ele fez? Ele tirava uma foto da molécula de água com uma pessoa, falava palavras horríveis, palavras feias, palavras de ódio e tudo. Ele, na frente de uma água. Então, ele depois pegava as moléculas dessa água microscopicamente, colocava no microscópio e tirava uma foto. A diferença era muito grande em relação à molécula daquela mesma água depois de uma prece. Inclusive, ele fez isso com uma das fontes mais conhecidas lá no Japão também. Ele fez essa comparação. Então, comprovou-se cientificamente que as moléculas da água se transformam através da força da palavra, a força do pensamento, como é utilizado. Então, o sentimento, o que você pensa. Então, a água, a molécula, ela é muito fácil, porque a água é muito fácil de ser manipulada. Essa molécula é a mais fácil que existe para ser manipulada. Eu vi essas fotos, né? Ele botou foto falando palavras grosseiras, palavrão, e falando, botando músicas pesadas, né? E música com músicas sinfônicas, e a diferença realmente era muito grande das moléculas. Então, realmente, é uma coisa assim, incrível, né? A diferença dos fluidos. Mas, o Heitor, o que está acontecendo com o microfone do Cássio? Você quer mudar? Não, ele pode... O Cássio, pega esse outro microfone aqui do lado, aqui, que é o do Marcos, e bota aí que ele está falando, enquanto eu vou vendo aqui. Então, eu vi essas fotos. Isso aí é só chegar na internet que você vai ver lá essa experiência que ele fez, a diferença dos cristais, né, que se formavam nas moléculas da água. Quando é uma luz bem, né, uma música bem lenta, bonita, gostosa, ele fazia a água, ficava com os cristais lindos, maravilhosos, bem harmônicos. Agora, quando era cristal, diga só te pegar aqui, ajuda ele aqui, o Heitor, a consertar aqui, muda aqui, bota no grampinho ali, bota no grampinho para ele. E quando era uma música pesada, um rock pesado, um troço, a molécula ficava toda ela desarmonizada, toda esquisita, bem diferente, muito ruim. Então, realmente essa experiência. Está conseguindo aí? Tá, então nós vamos passar aqui um apoio cultural rapidinho, só para ajeitar aqui o microfone dele que não está funcionando direito aí. É rapidinho, tá? Já volta já. A esperança de um mundo melhor é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus
certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Então nós voltamos do nosso apoio cultural, já o microfone do Cássio já está resolvido. Então, continuando o assunto aqui sobre fluidoterapia, ele falou aqui, né, da água fluidificada. Agora eu quero saber quem é que faz essa água fluidificada. Você falou aí que tem remedinho na água, específico para cada pessoa, né, para determinado tipo de doença, de problema. Mas quem é que faz? Quem é que coloca esse remedinho na água, hein? Em geral, são os espíritos desencarnados. No trabalho de fluidoterapia da casa espírita, no trabalho também nas reuniões públicas, o trabalho de fluidoterapia é um trabalho específico que muitas casas espíritas têm, como o Amor e Caridade, funciona na quinta-feira. Então, é um trabalho em que se coloca a água para fluidificar. Quem faz essa fluidificação são os espíritos desencarnados. Mas nada impede também de uma pessoa, um médium, né, da casa, fluidificar também. Você pode, muitas vezes, trabalhar o seu pensamento no amor, na ajuda daquela pessoa e fluidificar junto com a espiritualidade na água, através do seu pensamento. Porque, na verdade, é o que os espíritos fazem. Existem técnicos, né, no plano espiritual para manipulação desse fluido. Esses técnicos é relatado com muita profundidade nos livros de André Luiz. Então, eles manipulam as moléculas da água durante aquele tratamento fluídico, que é a fluidoterapia na casa espírita. O que acontece também durante as palestras públicas. Muitas casas espíritas oferecem aquela aguinha no final da palestra pública. Aquilo é um ritual? Não, não é um ritual, mas é uma ajuda às pessoas, porque na casa espírita não tem ritual. Aquilo é uma ajuda para que as pessoas também possam receber, né, do plano espiritual mais uma ajuda, além daquela que é a principal. Numa palestra pública, a principal função é você prestar atenção na palestra, é você buscar o conhecimento, porque a sua transformação moral, o seu melhoramento, vai a partir do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho de Jesus. Então, esse é o principal. Mas a espiritualidade também faz esse trabalho, que é o trabalho da fluidificação das águas, colocando ali um remedinho, muitas vezes necessários para você, para as pessoas que vão lá. Acontece isso em outros lugares? Também. Por exemplo, não tem a missa? Quem é católico sabe. Durante a missa, você vai à missa, presta atenção na missa, presta atenção na hora que o padre faz a homilia. Então, a homilia é a explicação do Evangelho, é o lado que a doutrina espírita faz através das palestras públicas, é o mesmo trabalho. Então, durante a homilia, o pároco prepara as pessoas para que, no final da missa, tem o quê? Tem a comunhão, que é o oferecimento da hóstia. Essa hóstia, muitas vezes, Chico Xavier dizia que ele era pequeno, ele ia para a igreja, ele via alguns anjos se aproximando na hora da hóstia e colocando o dedo na hora que a pessoa ia colocar a hóstia na boca. A hóstia brilhava. Nada mais é do que a mesma coisa, manipulação desses fluidos espirituais, colocando para aquela pessoa que com fé, com amor, com um espírito de mudança interior, vai buscar aquela melhora no corpo físico. Porque a cura vai ter que vir de dentro para fora. Então, Chico Xavier dizia e falava para o padre, olha, eu vi alguns anjos iluminando as hóstias. O padre falava para ele, isso acontece. Mas de fato acontece, que é a mesma coisa. É onde existe, né, um ambiente de paz, de harmonia, de
de amor, né, de ajuda ao próximo, esses ambientes na igreja, no centro espírita, onde existe um sentimento realmente de bondade, de carinho, com certeza a espiritualidade estará, né, ajudando, né, em tudo as pessoas que estão ali, né, as pessoas que têm fé, que acreditam, que querem melhorar, né, que estão ali realmente confiantes, que querem melhorar de vida, querem modificar suas vidas para melhor, ser pessoas melhores, sermos pessoas de bem. Então funciona, né? Os espíritos, para os espíritos, gente, não existe religião. A religião dos espíritos é o amor, é a religião de Jesus. Amor. Então, onde tem amor, os espíritos superiores, eles estão ali ajudando, com certeza, né, Cássio? Exatamente. Então, todo esse processo de fluidificação, todo esse processo de manipulação, ele é feito, é invisível, a gente não vê, mas ele está acontecendo. O processo é aos olhos mortais. Por isso, a confiança, a fé do paciente são partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado. Muitas vezes você vai, eu estou me sentindo mal, hoje eu não vou à casa espírita. Muito pelo contrário. Hoje eu estou me sentindo mal, eu tenho que ir à casa espírita, a não ser que seja uma coisa muito forte que não deixe você levantar. Mas se você se sentir assim indisposto, vai a si mesmo, porque lá tem o remédio necessário. Tem lá a preparação, todo o trabalho da espiritualidade, 1 hora, 2 horas antes do início dos trabalhos, antes do início da palestra pública, eles preparam o ambiente. Quando você entra na casa espírita, você sente até que o ar é diferente. Parece que você está respirando um ar mais puro, mais quintessenciado, uma coisa assim, magneticamente, a gente sente isso. Então, é aonde nós temos que ir. Porque muitas das vezes, quando a gente pensa, dá uma dor de cabeçazinha, dá um negocinho, não vou à casa espírita hoje, que eu estou com uma dor de cabeça. Não. Muito pelo contrário. Toda vez que a gente se sentir mal, sentir alguma coisa, vamos na casa espírita. As outras religiões são a mesma coisa. Está se sentindo alguma coisa? Vai a si mesmo a um encontro, porque é o que o Renato estava falando. O encontro com o amor, espírito não tem religião. Espiritualidade não tem religião, não. A religião fomos nós que fizemos essas separações. Mas a religião é uma só, a religião do Cristo, a religião do amor. Ele veio implantar o reino dos céus nos nossos corações. Então nós temos que identificar este amor, identificar este merecimento, né, de Com nós certeza. outros, na transformação pessoal, na mudança. Porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Nós vamos atrair espíritos sempre de qualidades muito melhores. Com certeza. Então, essa fluidificação, você disse pra gente, quem faz são os espíritos. Eles manipulam, né? E como é que é feito isso? Como é que eles manipulam isso? Eles modificam as moléculas, eles fazem o quê? Eles botam um remedinho? Como é que é feito essa... Esse processo é um processo que a gente não... é invisível, é um processo que a gente não vê. Mas eles trabalham o fluido e trabalham a molécula da água. Eles transformam aquelas moléculas. Por que a água? Porque a água é um veículo fácil de ser transformado. É um veículo bem mais acessível. Então, eles manipulam essas moléculas, porque a transformação da molécula é química. Isso é química. Então, essa transformação vai transformar uma coisa em outra. Eu tenho um caso muito interessante com a minha esposa. Eu não estava casado com ela ainda. A gente se conheceu, então ela me viu com uma dor de cabeça muito grande. Eu estava com uma enxaqueca nesse dia, mas já tinha tomado remédio, já tinha tomado tudo. É aquela dor de cabeça da infância, que era de fundo emocional e espiritual. Então ela se apiedou disso, pegou um pouquinho d'água, e ela não era espírita nessa época ainda. Hoje ela é espírita, mas na época ela não era. Ela pegou um pouquinho d'água, né, colocou no copo, fez lá o pedido dela, a oração. Eu não vi ela fazer, mas ela depois me disse que fez a oração, pediu com muito amor que ajudasse naquela dor, que passasse aquela dor, porque eu estava muito, muito mesmo. Chegava, estava com o semblante carregado. Então ela foi, me deu, eu fui e tomei. Falei, que bom. Eu já tinha tomado o analgésico, essa Novalgina está muito bom. Essa dipirona. Ela falou, que dipirona? Isso não é dipirona, isso é água pura. Eu falei, não, mas está com gosto de dipirona.
Sei que 10 minutos depois, cessou a dor de cabeça. É exatamente isso. A espiritualidade manipula, coloca o remédio necessário. E outra coisa que eu apurei, então, é que o plano espiritual usa dipirona. Ao invés de usar outro analgésico, usa dipirona. Mas nesse caso foi, porque era o essencial para que passasse a dor de cabeça. Aí que eu pensei assim, poxa, eu tenho que casar com essa mulher, já pensou? Eu casei com ela, estou casado com ela há 27 anos. Mas essa é uma história só para ilustrar que o amor independe da religião. E é o que os espíritos fazem. Eles manipulam, invisível, não, a gente não consegue ver isso. Só quem é médium, vidente, consegue ver a equipe trabalhando ali na manipulação através de uma prece. Eu tenho uma palestra que explica muito bem isso. A palestra é Bastidores de uma Reunião Pública. Você já fez esse programa aqui? Já fiz fez aqui. Esse tema aqui. Já fiz esse tema aqui. Então ali mostra nos slides a manipulação, o mentor fazendo a prece e os técnicos trabalhando na manipulação daquelas águas ali. Isso aí, com certeza. E foi um programa muito legal. E também fez lá na Casa Espírita também, lá no Cearense também você fez essa palestra, né, nos bastidores. Muito legal, muito bacana de entender, né, como é a preparação de uma reunião pública, e assim pode se estender também para as outras religiões, né? Que a espiritualidade toda prepara todo o ambiente. Antes de nós chegarmos nas casas espíritas, eles preparam todo o salão, a equipe espiritual, tem pessoas, tem espíritos técnicos para cada área, tem pessoas, os espíritos que ficam ali no meio do salão, durante a reunião pública, né? Vendo tudo, vendo quem está precisando de ajuda, quem não está, chega ali do lado e dá o passo, já vai fazendo o tratamento das pessoas na reunião pública, né? Então é uma coisa muito maravilhoso. E a gente pensa, como a gente não vê, a gente acha que não está acontecendo nada, Não está né? acontecendo nada. A gente Está acontecendo tudo ali, espiritualmente falando, que a gente nem imagina o que a espiritualidade faz com a gente ali, durante uma reunião pública, durante uma missa, durante onde que for, onde está implantado o bem, o amor, eles estão lá trabalhando, né? Tem um caso do Chico Xavier muito interessante, que ele no começo lá do estudo da doutrina espírita, lá em Pedro Leopoldo, algumas pessoas começaram a estudar a doutrina espírita com ele é muito novinho. Então, mas aí depois as pessoas foram desanimando, foram saindo do centro, Luiz Gonzaga saindo. Por fim, ele começava a reunião sozinho, psicografava uma página belíssima, o Emmanuel passava uma página belíssima, e ele tinha que ler aquela página no final da reunião, ele sozinho na casa espírita, sozinho. E isso foi durante um ano. Ele chegou para o Emmanuel, falou: Emmanuel, olha só, já tem 2 anos que a gente está aqui nessa reunião, não vem ninguém, não tem vindo ninguém. E hoje vai ser o último dia que eu vou fazer essa reunião, porque eu não estou vendo ninguém, as pessoas não estão animadas para estudar a doutrina, não estão animadas para seguir esse caminho. O Emmanuel falou para ele: Chico, hoje não vai ser a última reunião, não. Você quer saber se você está sozinho ou não? Ele gostaria. Então, na próxima reunião, você vem no horário e eu vou te mostrar que você não está sozinho. Na quarta-feira da semana seguinte, no mesmo horário, ele veio tudo direitinho e o Emmanuel, então, se aproxima dele e dá um passe espiritual nele, e esse passe faz com que amplie a visão dele. Quando ele ampliou a visão dele, ele viu uma multidão de mais de 5.000 pessoas assistindo e participando da reunião do Luiz Gonzaga. Essas pessoas de espirituais. Eram espíritos que estavam fazendo um curso, porque esta reunião do Chico era um curso que eles faziam da espiritualidade para conhecer o Evangelho. Então, mais de 5.000 espíritos desencarnados assistiam essa reunião, sempre como curso de aprendizado no plano espiritual. Eram convidados para assistir. Então o Chico, também muito curioso, começou a observar se eram pessoas conhecidas dali de Pedro Leopoldo. E não era. E ele pergunta ao Emmanuel: eu não vi quase ninguém daqui da cidade. Quem são essas pessoas? Aí ele explica que é o tal curso
que é feito na espiritualidade, que eles eram levados ali 5.000 espíritos. Imagine as reuniões públicas. Quantos espíritos estão ali nessa arquibancada prestando atenção na reunião? Com certeza, meu amigo. A gente não tem a menor noção, né, de que está acontecendo espiritualmente. A gente acha que, como a gente não vê, a gente acha que não está acontecendo nada e está acontecendo tudo de bom. Meu amigo, existe algum tipo de fluidificação? Quais são os tipos? Vocês têm? Existe isso? Existe. A fluidificação na água, ela é muito simples. Existem 3 tipos. A fluidificação magnética. O que é fluidificação magnética? É aquela feita por um magnetizador. Ele pode magnetizar uma água e colocar ali, como o Masaru Emoto comprovou, o cientista japonês. Caso uma pessoa encarnada. Encarnada. Uma pessoa encarnada. Tá. Uma pessoa... que doa seu próprio magnetismo. O seu próprio magnetismo, colocando ali as transformações através do pensamento. Certo. Existe a fluidificação espiritual, que é feita pelos técnicos da espiritualidade, que é aquela feita na casa espírita ou em outros lugares, pela espiritualidade. A aguinha fica ali, então eles manipulam. E existem as duas, são 3 tipos. A magnetizada, a fluidificada e a mista. Ou seja, que é feita por uma pessoa, como aconteceu com a minha esposa. Ela teve ajuda espiritual e colocou o magnetismo dela. Também. Então ela manipulou, através do pensamento dela de carinho, né, de amor, né, a pessoa, porque na época a gente não tinha relacionamento nenhum, éramos amigos do trabalho. Então toda aquela carga positiva fez com que manipulasse a água. Então existem esses 3 tipos: a magnetização, a fluidificação através da espiritualidade e a mista, que é as duas coisas. Então, tá. Isso, então, é assim que é feito. Agora, vamos falar do passe. O passe é um tipo de fluidificação, não é? De fluidoterapia. Não é? O passe é. Então, fala pra gente aí. E o que é o passe? Explica para as pessoas, nossos amigos aí que estão nos assistindo, que não são espíritas, o que é o passe. O passe é o poder do fluido magnético que constitui em si só emanação controlada de força mental, sob a alavanca da vontade. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular através dos centros de força. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem. Então, o que acontece? No passe, a pessoa que vai tomar o passe, ela se propõe a isso, ou seja, ela tem que abrir a sua mente através de uma prece para receber o quê? Aquelas energias fluídicas. É a mesma manipulação, é o mesmo fluido, só que alterado agora através do poder da mente do passista com a ajuda da espiritualidade. Sempre tem a ajuda da espiritualidade? Sempre. A espiritualidade controla a manipulação espiritual, o passista também controla através do pensamento, da vontade de ajudar aquela pessoa, o seu magnetismo. Então, esse magnetismo atinge os centros de força, que são chakras, né? São conhecidos como chakras nas religiões orientais, né? Nos cursos orientais. Esses chakras são centros de forças que absorvem energias. São 7 os principais. Então, esses 7 centros de força é que recebem essas energias para transformar e equilibrar todo o nosso organismo. Então, é através da força do pensamento. E o passe é essa transfusão do plano espiritual, do passista, para o paciente. Tá. Então, esse passe, o tipo de passe, assim, só para a gente passar... Existe o passe magnético, não existe? Que é só o magnetismo da pessoa. Existe na casa espírita. Qual o tipo de passe principal? O principal na casa espírita é o passe misto. Misto. É aquele que é dado pelo magnetizador, que é o médium magnetizador, o passista. Inclusive, esse passista tem que fazer um curso preparatório, ele tem que se preparar para fazer esse trabalho, ele tem que conhecer todo o estudo que já aconteceu sobre magnetismo, todo o estudo que já aconteceu sobre passe ao longo da história da humanidade. Então, ele se prepara. Então, ele faz esse trabalho para ser um passista. Então, depois disso, ele vai ser um passista. Então,
ele vai ter o magnetismo dele, animal, né? E aliado ao magnetismo espiritual. Então, essas duas manipulações é que vai para a pessoa que está encarnada ali, porque vai atingir os centros de força. É um passe, na casa espírita, o passe é misto. Isso. Uma coisa importante também que a gente pode falar sobre esse passe, as pessoas que vão nas casas espíritas ou que nunca foram, quando vai a primeira vez, muitas pessoas vão assim muito céticas, né? Não acreditando muito no passe. Vai porque alguém errou, porque um amigo levou. A pessoa, quando entra dentro para receber um passe, se ela não estiver acreditando muito naquilo ali, ou tiver ali por estar, o passe vai ter a capacidade que tem com a pessoa que entra acreditando, que tendo fé, vai atuar da mesma maneira? Eu, normalmente, quando eu faço eu tenho um trabalho de preparação de passista, eu e o Dr. Sérgio Menezes. Nós fazemos um seminário de 3 horas e meia. Já fiz esse seminário. De 3 horas e meia a 4 horas. É esse preparatório para passistas, né? Para trabalhar para os passistas, com esse seminário. E eu uso um exemplo muito interessante. A pessoa que está com muito medo do passe, é como se você estivesse numa janela e você abrisse só uma frestinha. Nessa frestinha, qual é a luz que vai entrar? Pouco ou muito? Pouquinho. Pouquinho. Mas se eu tenho fé e confiança, eu escancaro a janela. Vai acontecer o quê? Vai entrar muita luz. Então, na hora do passe, a gente não tem que ter medo. Nós vamos fazer uma prece, vamos pedir a Jesus para nos envolver em vibrações. Aí o que vai acontecer? Eu vou abrir a janela. Ou seja, eu vou ampliar o meu perispírito vai se expandir, porque nosso perispírito ele é maleável. Com certeza. Ele vai se expandir e os centros de força vão estar prontos para receber esses fluidos, receber essa energia boa. É a transfusão. O Emmanuel diz, é transfusão de amor. Com certeza. Então, aquelas pessoas, não tem nada demais, né? As pessoas geralmente quando as pessoas não conhecem, né, pela primeira vez, né? Porque geralmente as casas espíritas têm a sala de passe, e a sala de passe é escura, só com uma luzinha acesa, então as pessoas acham que vai acontecer de tudo ali dentro, né? Que vai voar a cadeira, vai voar a mesa, que vai aparecer espírito, nada disso. Apenas ter explicações científicas, porque a sala é escura, porque tem uma luzinha só, né? Justamente para preservar os fluidos, não é isso que é o caso? Se você quiser conhecer, quiser se aprofundar nisso, existem vários livros da codificação. Existe livro que é o Passe, do Jacó Melo, existe livros do André Luiz, que fala sobre isso, explicando o porquê da luz vermelha, porquê da escuridão, por que tem que ser um ambiente mais... É tudo científico, viu, gente? Explicando, porque tudo tem um motivo, nada é por acaso ali não, nada é... Ali não é achismo, não. Não, nem achismo, exatamente. Então, ali tem um porquê, tem uma razão. Se não, procurar a casa espírita e entrar num estudo para a gente poder aprender. Agora me diz uma coisa, nós estamos falando do passe da casa espírita. Quando começou o passe da casa espírita, hein? Eu vou pedir licença a vocês para lerem aqui. Essa é um trecho que eu trouxe. O passe é uma herança desde os tempos imemoriais da humanidade. Os primeiros registros foi no povo do Egito Antigo, passando pela Judéia à época do Cristo. Sendo, inclusive, muito utilizado o passe por Jesus, porque Jesus é o nosso magnetizador maior. Ele tinha todo o conhecimento da magnetização dos fluidos da Terra. Afinal de contas, ele e uma pleiade de espíritos receberam a bola de fogo de Deus, do Sol, para manipular para a formação do planeta. Está lá em A Caminho da Luz, o Emmanuel nos trazendo essa informação. Ele é o governador, então ele ficou responsável pelo planeta. Então, será que ele conhece o fluido do planeta Terra? Então, ele era um magnetizador. Ele era, não? Ele é. Na época, como Jesus, ele trouxe isso de uma forma fantástica. Ele não precisava nem estar no mesmo ambiente. A força do pensamento dele, inclusive hoje, até hoje é assim, porque nós estamos ligados intimamente ao pensamento do Cristo. Todos que estamos encarnados na Terra conhecemos Jesus. Todos. Não existe. Eu não conhece. Do plano espiritual conhece. Porque para encarnar na Terra você tem que conhecer Jesus. Ele é o governador, ele é o chefe.
Com certeza. Tem que conhecer o chefe. E seus apóstolos. Os apóstolos também utilizavam esse magnetismo, né? Depois, ao longo da história, passando por muitos povos, chegando no século XVII como ciência. O magnetismo chegou no século XIX como ciência. Século XVIII e século XIX. Ciência estudada por Franz Anton Mesmer. Antes dele também teve um magnetizador que também estudou, inclusive o Mesmer pegou, eu esqueci o nome dele, mas o mais importante é o Mesmer, porque o Mesmer se aprofundou mais nesses estudos. Ele trouxe, o Mesmer ele nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. Então, nesse período em que ele esteve conosco, ele estudou profundamente o magnetismo humano, o magnetismo puro. Não é o magnetismo espiritual, mas o magnetismo material do homem. E foi onde Kardec foi um magnetizador, estudante do magnetismo durante 30 anos. Ele fazia parte do grupo do Barão de Putet, que era um magnetizador que estudava o magnetismo de Mesmer. Então, como isso chegou à doutrina espírita? Porque o Kardec ele era magnetizador. Então ele viu que a relação entre o magnetismo humano, o magnetismo animal e o magnetismo espiritual tinha toda uma referência. Então ele traz também toda essa ciência, a ciência espírita. Então tem um comentário de Kardec que é muito interessante, que ele diz assim: o conhecimento esclarecido dessas duas ciências, quais são as duas ciências? O magnetismo como ciência e o espiritismo também como ciência. Então ele diz: o conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem em uma só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível e o que está nas leis da natureza, e o que não passa de crença ridícula. Porque as pessoas ridicularizavam o magnetismo, muitas ridicularizavam, achavam que aquilo era feitiçaria, era não sei o que, era sobrenatural. Nada disso. O magnetismo é explicado cientificamente, natural, e o magnetismo espiritual é explicado através da doutrina espírita. Ele trouxe todo esse conhecimento, por isso ele faz esse comentário. É tudo natural, não existe sobrenatural. O sobrenatural na doutrina espírita não existe. Kardec comprovou através da ciência espírita e da ciência do magnetismo que tudo é natural. Tá, então o passe na doutrina espírita surgiu como no Brasil? Como é que surgiu o passe? É interessante também que no Brasil, 17 anos antes de Kardec, ou seja, mais ou menos em 1840, chegam ao Brasil os médicos Bonneau, Bento Muri, francês, e João Vicente Martins, português. Profundamente neo-espiritualista, porque não existia o espiritismo ainda, porque o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Então, eles eram neo-espiritualistas, usavam a mediunidade. Eles eram médicos homeopatas. Nada se conhecendo nessa época das leis metapsíquicas. Muri, ou Mori, entrava frequentemente em transe e fazia empiricamente isso, ou seja, ele não sentia que estava em transe, mas ele fazia para ajudar as pessoas, como médico homeopata. Ele dava o passe nas pessoas, usando o magnetismo que ele havia estudado com Mesmer. Desempenharam aqui o apostolado inesquecível, curando, aplicando passes, não como um ato religioso, mas como um veículo auxiliar na terapia homeopática, em que se aliavam as dinamizações dos medicamentos. A homeopatia é uma dinamização dos medicamentos. É um medicamento que cura de dentro para fora. Então, quando a doença chega, ela já está aflorada, porque ela já começou lá dentro, no espírito. Então, o princípio da homeopatia é esse. O princípio é curar de dentro para fora, do perispírito, que é uma das camadas que nós temos. Nós somos formados por corpo material, corpo espiritual e perispírito. O perispírito é aquele invólucro que envolve o espírito depois que a gente desencarna. Então, é aquele intermediário entre o corpo físico e o espírito. O espírito não se liga diretamente ao corpo físico.
Ele tem essa parte intermediária chamada perispírito. Kardec certeza. explica isso na doutrina. Quem quiser buscar lá, pode buscar isso que está lá no Livro dos Espíritos. Tá, mas então, agora, me diz uma coisa. Esses médicos homeopatas que trouxeram aqui no Brasil o magnetismo. Isso. Eles faziam, davam Empiricamente. passo espírita, não estavam nem sabendo que estavam fazendo isso, né? E nem sabiam o que era isso, que era transmediúnico, não sabiam nada disso. Mas, e quando foi que começou a surgir os primeiros grupos espíritas no Brasil? Que aí, em 1857, né, veio o advento do Livro dos Espíritos. Começou o espiritismo, né? Aí, partindo disso, chegam ao Brasil os livros da codificação, já chega o Livro dos Espíritos. Então, alguns pesquisadores aqui no Brasil, intelectuais, começaram a estudar a doutrina espírita, principalmente o grupo de médicos homeopatas. Então, é a partir desses grupos de médicos homeopatas que nasce a doutrina espírita. As primeiras casas espíritas do Brasil surgiram desses grupos de homeopatas que começaram a estudar, né, tudo aquilo que o Kardec trouxe. Os livros não eram nem traduzidos ainda, eram em francês. Então, começaram a estudar esse conhecimento que veio através do Livro dos Espíritos para entender todo esse processo do magnetismo. Então, começou a se reunir e formar os primeiros grupos espíritas no Brasil. Foram esses médicos. Então, a partir desses grupos de médicos homeopatas que surgiu a doutrina espírita no Brasil. Quer dizer que eles nem sabiam, né, que iam ser isso, né? Será que foi por acaso isso? Com certeza foi por acaso. Foi por acaso. Um acaso que já foi planejado. É isso aí. E quem lê o livro, tiver a curiosidade de saber por que do Brasil tem um crescimento tão grande da doutrina espírita, leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Neste livro está a explicação de muitas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. É verdade. O porquê que o Brasil tem essa quantidade de espíritas, por que a doutrina espírita começou na França e cresceu no Brasil, porque ela começou na França. É verdade. Por que não cresceu lá na França mesmo? Não, ela foi transferida para o Brasil, cresceu de uma forma tal no Brasil, já somos milhões de espíritas, cada vez chegando mais, e há de chegar um momento em que, a gente sempre coloca isso, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões, porque traz um conhecimento universal. Nós somos seres do universo. A Terra é apenas um dos planetas. Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. É verdade. E com certeza, né? Tanto há muitas moradas físicas e espirituais, né? Que quando nós desencarnarmos, nós vamos conhecer, né? As colônias espirituais, né? Onde nós vamos para continuar estudando, aprendendo, crescendo, evoluindo e preparando para reencarnar. São nas colônias espirituais. É para lá que nós vamos, né? E ter esse negócio de ficar no bem bom, não, né? O trabalho continua, né? O trabalho continua. Né? Não tem esse negócio de ficar descansando, não. Não descansa de nada, não, né? Não, no plano espiritual a gente não descansa, a gente tem que continuar estudando. Inclusive, como eu falei agora nesse trecho da história do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, no começo da doutrina, esses espíritos estavam ali como curso, era um curso preparatório. Como esse, tem vários. Divaldo Franco conta que muitas das vezes ele é convidado para assistir uma palestra no plano espiritual, um seminário no plano espiritual. Gostaria muito de ser convidado também. Espero que um dia eu mereça isso. Você vai, que você não lembra. Eu você não lembro, vai. muitos eu não lembro. Mas eu não, depois, por eu me lembrar, eu gostaria muito. Agora eu faço igual. Gostaria de lembrar. De lembrar. Porque, na verdade, no plano espiritual, nós estudamos muito mesmo. Tanto é que quando a gente chega no planeta Terra, a gente reencarna, nós já trazemos toda essa bagagem para ser utilizada aqui. Com certeza eu li o Livro dos Espíritos no plano espiritual. Porque nós, espíritas, tem pouco tempo, de 1857 até agora, 160 anos,
de ter estudado isso em muitas encarnações. Muito pelo contrário, foi nessa encarnação. Com certeza. Então a gente deve ter estudado antes no plano espiritual, porque o livro já estava no plano espiritual, e depois estudando aqui. Então não é por acaso que a gente chega à casa espírita. Então, o acaso não existe. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem um plano muito maior. A gente tem que se aperceber disso e buscar. Porque a transformação, a mudança, ela é fácil, não é difícil não. Só depende de uma coisa, da nossa vontade. É verdade. E é por isso que a gente vê aí, né, as pessoas ficam espantadas quando vê as nossas crianças, né, nossos filhos, nossos netos, né, que sabendo manipular um telefone celular com 1 ano, 2 anos já está mexendo. Criança, como tem um vídeo, né, um garotinho, uma menininha, né, passou até ontem no Fantástico, né, de 1 ano, que a menina pega uma canetinha e desenha tudo. Você viu os desenhos? Desenhos perfeitos. Você acha que aquilo ali é por acaso? Ela aprendeu por acaso? Não. Ela já veio preparada no mundo espiritual, ela já estudou isso, ela já aprendeu, né, lá no mundo espiritual, em outras vidas, né, a desenhar. E assim como tantas, né, aquelas outras que apareceram lá, são crianças que estão vindo aí para justamente alavancar o progresso do planeta. Não é por acaso, não. E a gente sabe que estão reencarnando no planeta, né, muitos espíritos para alavancar aí a evolução do nosso planeta. E nós estamos vendo aí, dia a dia, as pessoas aí que têm filhos pequenininhos, netos, estão vendo aí como é que eles são. Quem tiver curiosidade de saber informações sobre esses espíritos que estão chegando, lê os livros do Manuel Filomeno de Miranda agora, dessa nova série, Alvorada Nova. É isso aí. Tem lá, Alvorada Nova não, Amanhecer de uma Nova Era. É isso aí, que é o seguinte, planetária. Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era. Todos esses livros vão falar dessa espiritualidade que está vindo de uma constelação próxima nossa, de Alcíone, em que eles estão vindo a convite de Jesus para fazer a mudança necessária, porque estamos passando por uma fase. E essa fase, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. É preciso ajuda. A gente tem que pedir ajuda, porque vamos conseguir sozinhos, mas podia demorar mais. Então, o que Jesus fez? Não, agora vocês podem vir e nos ajudar a passar mais uma transição. Como aconteceu com os capelinos, quando a gente deixou de ser um planeta primitivo para ser um planeta de provas e expiações. E durante toda a história, né, da Terra, Jesus mandou muitos missionários para nos ajudar. Está aí. Quem que não conhece aí um grande missionário aí que ajudou aí, né, ao planeta, aos países, às religiões a crescer, a evoluírem? Então foram todos enviados por Jesus. Todos. Em todas as religiões que vieram, os grandes nomes, né, das religiões que existem no planeta, foram todos enviados de Jesus para justamente trazer o conhecimento, preparar a vinda de Jesus, como Moisés e tantos outros que vieram antes, que prepararam um caminho para Jesus, né? Muitos enviados, mas muito mesmo, que a história diz para a gente aí, e que estão até hoje aí, né? E que foi daqui, né, surgiu várias religiões através desses enviados de Jesus, não é isso? A história está aí para dizer para a gente. Exatamente. Meu amigo, como foi introduzido os passos nas casas espíritas? É interessante isso, porque a gente já chega na casa espírita, nós já encontramos a água fluidificada e o passe. Mas como é que aconteceu isso? Como no início? Como é que aconteceu isso? Aconteceu que, como os grupos espíritas foram iniciados por médicos e homeopatas, e esses médicos já utilizavam o magnetismo como forma de tratamento. Então, quando eles fundaram as casas espíritas, fundaram os grupos de estudo, eles introduziram exatamente o magnetismo, introduziram esse trabalho de passe, esse trabalho de magnetização, tanto da água como o passe magnético. Então, isso foi introduzido desde os primeiros grupos espíritas. E isso foi, ao longo do tempo, se aprimorando. Tanto é que, eu repito, o médium passista, aquele que dá o passe na casa espírita, ele tem que fazer um curso de preparação.
E é através desse curso de preparação que ele vai se aprofundar no trabalho do Isso, passe, conhecer as formas de passe, conhecer centros de força, conhecer como ele tem que se portar, como ele tem que, já a partir de então, eu sempre digo nesse seminário que as vidas das pessoas começam a transformar a partir daquele momento, porque tem certas regras que têm que ser obedecidas no dia que ele vai dar o passe. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter, porque é uma transfusão de amor, sim, mas é também uma transfusão de energias fluídicas, materiais e espirituais. Então, o passe foi introduzido na casa espírita através desses médicos, através desses pioneiros, né, do estudo da doutrina espírita. É isso aí. Então, nada disso aqui, a gente sabe que nada disso foi por acaso, que eles foram preparados, eles se prepararam no espiritual para trazer o passe aqui, né, para o Brasil, para fundar as casas espíritas, ou seja, eles tinham uma missão, né? Eram os missionários, né, Cássio? Esses homens, esses médicos homeopáticos. Sim, os pioneiros hoje. Os pioneiros eram missionários. Bittencourt Sampaio, por exemplo, para ele dar uma palestra, nós temos nos livros a colocação, ele veio dar uma palestra, ele teve que se materializar espiritualmente, porque o Bittencourt Sampaio foi um dos pioneiros do estudo da doutrina espírita no Brasil. Ele está num plano tão superior que ele teve que se adensar para poder se aproximar, para poder dar a palestra onde estava André Luiz. Então, esses espíritos vieram a convite de Jesus trazer exatamente a doutrina espírita, trazer esse trabalho que é a terceira revelação. A gente não tem que ter dúvida disso, porque quem coordenou esse trabalho da vinda da doutrina espírita foi o próprio Cristo. Quem quiser mais detalhes, eu também tenho uma palestra que fala sobre isso, que é o Espírito de Verdade e o Espiritismo. Dali a gente é um estudo muito interessante que fala, eu vou falar lá no Ceareiros ela. Vamos marcar aqui com o Renato, vou fazê-la lá no Ceareiros, para a gente poder estudar, saber de fato e compreender que a doutrina espírita é a terceira revelação, revelação divina, que começou com Moisés, chegou com Jesus e está se aprimorando, veio concluir com a doutrina espírita, a revelação do reino de Deus em nossos corações. Com certeza. Então, a história do passe, né, já está bem sedimentada, que o passe é na casa espírita. E se for feito fora da casa espírita, o que você diz para a gente aí? A gente tem Pode ou não pode? Pode. Mas existe uma colocação. Quem que vai dar esse passe fora da casa espírita? Tem que ser passista. Então, os passistas que já se prepararam, eles podem dar o passe em asilo, em hospital. Mas como é feito isso? É feita uma preparação. As pessoas se encontram na casa espírita. Tem que ser de 2 a mais pessoas. Não pode ser um só. Um só não pode ir lá dar passe, não. Tem que ser de 2 a mais pessoas. Esse grupo se encontra, faz uma prece na casa espírita e sai da casa espírita para dar o passe fora. Seja num doente, seja no hospital, nos asilos, nos orfanatos. Esse grupo sai para dar o passe. É possível? Sim, o passe pode ser ministrado fora da casa espírita, sim. Mas na casa espírita, por que na casa espírita tem que ter uma cabine? Não tem que ter também a cabine, não é ponto essencial. Mas é bom que tenha. Isso tudo a gente aprende quando faz o curso de passe. Então, esse trabalho na casa espírita é específico. Ele pode ser feito fora? Pode ser feito. Não é recomendado o passe a pessoa ir sozinho e a pessoa ir direto para dar o passe. Bom seria se fizesse o grupo, fosse formado, fosse a casa espírita e da casa espírita fosse sair para dar o passe. Esse seria o essencial. Tem uma preparação para isso, né? Para poder se fortalecer mesmo, né? É importante a saída da casa espírita. Agora, mesma coisa, você falou de hospital aí. Já existe passe nos hospitais? Você falou aí, eu fiquei curioso. Além do passe espírita nos hospitais, agora, eu vou aproveitar para ler aqui um comentário. De acordo com o Diário Oficial da União, página 32-34, de 13 de janeiro de 2017, a prática conhecida como imposição de mãos passa a fazer parte do programa denominado Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
ligado à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Então, o passe magnético já virou um tratamento de doenças nos hospitais. É lei. Os hospitais ligados ao SUS pode ter lá os passistas, que estudam o magnetismo, estudam o passe e vai dar o passe como tratamento de saúde. Olha que interessante. Foi publicado em 2017. Complementação, né? Complementação. É uma ajuda complementar ao restabelecimento da pessoa. Mas é a mesma coisa. Porque o passe na casa espírita também é um complemento. A gente não pode abandonar a medicina, abandonar o remédio e ficar só no passe. Não. A gente tem que juntar uma coisa e outra. Só que isso já virou lei. Já faz parte da saúde pública. Para você ver o quanto nós avançamos nessa área. Na verdade, nós avançamos, não, nós retornamos. Porque os médicos homeopatas no Brasil, no século XVIII e XVII, já traziam isso como tratamento. Foi abandonado a ciência cética. Abandonou isso, falou que isso era misticismo, era sobrenatural, que não teria nada a ver. Não tinha valor nenhum. Placebo. Placebo. Enquanto hoje a ciência comprovou que o passe, ele restabelece. Isso foram feitas várias experiências. Inclusive, um terapeuta lá fora, que tem conhecimento de magnetismo, ele é muito mais valorizado do que aquele que não tem. Lá fora, lá na Europa, os terapeutas, aqueles que fazem os tratamentos, os enfermeiros que têm conhecimento de magnetismo, eles são mais valorizados. É verdade. Eles ganham mais por causa disso. Aqui no Brasil está começando, que foi publicada essa lei em 2017 e foi confirmada agora em 2018 nos hospitais do Rio. Na Europa tem, né, os consultórios de magnetizadores. E é só magnetismo mesmo. Né? As pessoas vão lá para tomar um passe magnético lá nos consultórios lá na Europa. Isso aí é comum na Europa. Não tem nada a ver com o doutrina espírita, com o passe espírita, não. É magnetismo mesmo, puro. E tem vários consultórios lá. Você pode chegar e tomar um passe lá. Só que é pago, é uma profissão. Entendeu? E pode ser pago, tem que ser pago, é pago. Tem nada a ver com a doutrina espírita, com o passe espiritual, mas é o passe dele, a profissão dele. Ele tem muitos fluidos e o passe dele consegue ajudar as pessoas a curar, a acalmar, tranquilizar as pessoas. Isso é muito comum na Europa. Agora me diz uma coisa, meu amigo. Existe, é verdade mesmo, né, para as pessoas que não são espíritas, que conhecem a doutrina espírita, que tem pessoas que têm um dom, né, de curar as pessoas pelos simples contatos, ou mesmo no olhar, no pensamento? Pode se curar alguém? Pode. Existe, o poder magnético pode chegar até isso. Quando é secundado, ou seja, quando é envolvido pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos auxiliam. Então aquela pessoa que tem já vem com isso, porque a gente já tem que nascer com isso. Você quer ver um exemplo bem simples? As benzedeiras do interior. Isso. Aquelas senhoras, né, que pega aquele galinho de arruda e começa a fazer aquela rezando a Ave Maria, o Pai Nosso. A pessoa sai dali boa. Então, ela já tem esse magnetismo de pureza, de amor. A espiritualidade, então, envolve aquele trabalho, né? Então, aquele trabalho é potencializado, aquele fluido, né, que é manipulado pela médium, pela rezadeira, ele vai ser potencializado, ou seja, se ele tem 50%, ele vai ter 100% com a espiritualidade. Por quê? Porque ela está com pensamentos de amor, com pensamentos de ajudar a pessoa, de fazer o bem para aquela pessoa. Muitas vezes eu fui levado também como criança lá nas benzedeiras da época que tinha lá em Niterói. Então, por quê? Porque eu tinha coisas que eu sentia que a medicina comum não dava jeito. Então, era preciso que eu fosse levado a essas benzedeiras para fazer esse trabalho de passe magnético para ajudar a melhorar, principalmente essa bendita dor de cabeça que, graças a Deus, acabou. Com o tempo ela acabou. Eu tenho um trabalho mediúnico, então já foi envolvido isso. Isso tudo é karma, isso tudo não é privilégio nenhum.
Isso tudo é necessidade. Como eu sou muito necessitado, eu tenho que, de Tem vez que em trabalhar. quando, trabalhar. Trabalhar para Jesus. Muito, muito. É o que a minha esposa disse, você tem que trabalhar muito para Jesus. Na verdade, a gente não trabalha para Jesus, a gente trabalha para a gente. Jesus é o nosso coordenador, o nosso Sim, chefe, o nosso mentor, o nosso guia e modelo. Porque as pessoas têm mania, né, de endeusar os médiums. Achar que o médium é ele que faz alguma coisa e não é nada, isso é intermediário, né? Nós temos um caso aí de um médium que não é espírita, que as pessoas endeusam e é um ser humano como todos nós e que falha como todos nós, né? Então, e são sempre espíritos comprometidos mesmo, que vieram com essa missão de ajudar, de curar as pessoas. Não é porque eles são especiais, porque eles são diferentes, porque Deus criou eles com esse dom. Deus não cria ninguém com dom, não. Isso tudo aí é uma coisa conquistada pelas pessoas, né? Pelos espíritos. Ninguém recebe nada de graça, não. Deus não privilegia ninguém, não. Não é privilégio a pessoa ter esse dom de curar, não. É necessidade, porque as pessoas, às vezes, vêm com isso, né, com esse dom da cura, para ajudar as pessoas. Para ajudar. Por exemplo, a minha esposa, ela tem essa facilidade, por exemplo, ela dá massagem, às vezes, a pessoa, uma massagem comum no ombro, uma massagem no braço, as pessoas param de sentir dor. No trabalho, ela de vez em quando, as pessoas pedem, faz uma massagem aqui e tal, para ver se melhora. Aí ela vai lá, faz a massagem com carinho, com respeito, com educação, e passa tanta energia boa que a pessoa, caramba, passou a dor que estava nas costas. Isso quando ela vem com isso, essas pessoas vêm com esse dom da cura, de ajudar as pessoas, ela tem que botar em prática. Ela tem que exercitar isso, não é privilégio, não. Não é por acaso, não. E também não é por acaso. Tem um porquê, porque a mediunidade é um trabalho para ajudar, para fazer a caridade, para ajudar as pessoas. Então, é um comprometimento que as pessoas têm, que os espíritos têm, que trazem de outras vidas, de erros passados e que vêm com a bondade de Jesus, né? Com a caridade de Jesus, com a misericórdia de Jesus, e fala assim, você vai ter essa mediunidade para ajudar as pessoas, para fazer a caridade, né? E muitas das vezes somos nós que escolhemos. Isso é verdade. No plano espiritual, quem avaliou a nossa reencarnação, que alguém avaliou, tem que ter um avalista, para a gente poder encarnar. Então, quem avaliou lá, e o técnico da reencarnação pergunta, o que você quer? Você quer trazer problemas físicos? Quer ter um problema mais sério ou quer ser médio? Não, quero ser médio, que é mais fácil. Doce ilusão. Vai trabalhar muito. A gente escolhe, então a gente tem que trabalhar essa mediunidade. Essa mediunidade é um preparar trabalho muito bem, né? Que é para quando chegar aqui não falhar e não desistir, né? Porque a gente conhece muitos casos de pessoas que são médios maravilhosos, mas que não querem de jeito nenhum. E quando ouve falar isso, não quer saber de mediunidade, não quer saber de trabalhar. É o livre-arbítrio, né? Mas só que esquece que vai ter que reencarnar de novo, vai ter que voltar e vai ter que trabalhar. Não tem como fugir disso aí. Bom, para a gente terminar, faltam só 6 minutinhos. Você já falou que o passe não é privilégio de nenhuma religião. Nós falamos sobre isso. Ele, inclusive, o passe e água fluidificada não são privilégios ou propriedades de religiões ou grupos. Nada disso. Quem aplica passe segue o exemplo de Jesus, quando ensinou a impor as mãos sobre os enfermos para beneficiá-los. E água fluidificada da mesma forma. Então, quando você tem esse trabalho não pertence a ninguém. Esse trabalho veio da espiritualidade para nós outros. Então, é um trabalho que não tem religião. Qualquer grupo reunido com amor, até o próprio Cristo nos diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, estará em quê? Em pensamento, em vibrações. Então, todo o amor que o grupo esteja formado para tal, e a proposta seja a caridade, o amor, a ajuda às pessoas, ele vai ser potencializado, ele vai ser envolvido por uma equipe espiritual, vai ter ali um trabalho de ajuda aos necessitados. Então, não é exclusividade de nenhuma religião e nenhum grupo específico. Com certeza. Meu amigo, nós terminamos, faltam 5 minutos. Foi maravilhoso o nosso bate-papo.
E eu gostaria que você se despedisse do nosso público e fechasse o tema de hoje que nós conversamos aí para o nosso público. O trabalho de fluidoterapia na casa espírita, ele é muito grande, né? Tem muitas casas espíritas, como o André Luiz, no Rio de Janeiro, e Frei Luiz, que tem um trabalho de tratamento espiritual, um trabalho mais profundo. Mas todo esse trabalho é baseado nisso que nós conversamos hoje, nisso tudo que nós comentamos hoje. É o trabalho do magnetismo, da água fluidificada, da preparação com amor, do trabalho de ajuda às pessoas necessitadas. Lá no nosso centro, lá no Amor e Caridade, tem o trabalho de tratamento espiritual, que a gente não gosta nem de usar esse nome, a gente usa tratamento de ajuda às pessoas. É um tratamento que ajuda as pessoas, não que ela pare o tratamento médico, mas que ela alie ao tratamento médico esse tratamento espiritualizado. Acontece às quintas-feiras, mas as pessoas, para participar desse tratamento, têm que ir a um atendimento fraterno, tem que ter uma avaliação para poder saber se vai de fato ter necessidade nesse tratamento. Mas o trabalho fluidoterápico na casa espírita acontece em toda reunião pública, nas casas espíritas, na maioria delas tem o tratamento fluidoterápico, que é o tratamento da água fluidificada e o tratamento do passe. Mas a gente tem que entender que não é só isso. Não adianta a gente ir para a casa espírita, tomar passe, beber água fluidificada e não mudar. Nós precisamos mudar. Temos que nos tornarmos homens de bem, homens que possam melhorar a nossa vida. Porque quando a gente melhora a nossa vida, todo o interior se modifica e todo o exterior é atraído a espíritos da mesma qualidade que os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos é que conduz a nossa vida. Nós somos o que pensamos. Nós atraímos espíritos da mesma qualidade dos nossos pensamentos. Então, quanto mais pensamentos melhores tivermos, mais trabalho no amor, mais coisas boas vêm. Existe um médico chamado Greg Braden que ele diz o seguinte: pensamentos de amor fortalecem a glândula timo. Ou seja, essa glândula que nós temos que nos protege, é a glândula que é do sistema imunológico. Então, haja visto Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, eles trabalhavam com tanto amor que raramente eles tinham uma doença, raramente eles ficavam caídos. Principalmente Madre Teresa de Calcutá, que cuidou daquele povo da Índia lá na rua, que com certeza não era tão limpo assim, porque a gente sabe que a Índia é complicado, é mais de 1 bilhão de habitantes. E era complicado naquela época. Então, já naquela época, ela tratava das pessoas lá. Então, a fluidoterapia, o trabalho fluidoterápico depende sempre daqueles que estão doando e principalmente de nós que vamos receber como paciente, a transformação, porque nada é por acaso. A gente conversou sobre isso. Então, nada é por acaso. Ok, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que nós vamos ter no Carnaval a nossa Comerge e o ENEF, o 25º ENEF, que vai ser lá no Amor e Caridade, de 2 a 6 de março. Isso, eu gostaria de convidar a todos que nós temos um polo, que é aqui da região, é o Amor e Caridade, que é onde há o ENEF, o Encontro da Família Espírita, do Carnaval. Ele vai acontecer no Amor e Caridade de 9 da manhã a 1 da tarde, ou de 10, é uma dessas duas coisas, de 10 da manhã a 1 da tarde, nos 3 dias de Carnaval, domingo, segunda e terça. O tema esse ano é Hora de Agir, Ama e Trabalha. Então estamos na hora de agir. Temos que amar e trabalhar, botar em prática tudo aquilo que já estudamos ao longo desse tempo. Porque se não houver a prática, a gente está perdendo tempo. Nossa encarnação está sendo dispensada de forma errada. Aprendemos, estudamos, aprendemos, temos que praticar. Temos que botar. Então, o tema desse ano é muito interessante. É hora de agir, ama e trabalha. Que é o mesmo tema da Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas, que acontece todo o Carnaval. E aquelas pessoas que não podem ir na Comerge vão lá no ENEF também, que é o mesmo estudo, é o mesmo tema, é hora de agir, ama e trabalha. E nós vamos estar esse ano ali no CIEP do bairro São João, ali em São Pedro da Aldeia, os 4 dias de Carnaval, lá no evento maravilhoso, lá com jovens cantando, estudando, aprendendo, tudo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, com muita música, com muita alegria.
nos 4 dias de carnaval. E aqui em Cabo Frio, no Centro Espírita Amor e Caridade, vai acontecer o ENEF, que é aquelas pessoas das famílias que não puderem ir, né, que realmente não tem como ir, mas pode ir lá fazer o ENEF, que é o mesmo tema da Comerge. Então nós convidamos a todos, tá ok? Então, semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Luiz Antônio, do Leão Denis, do Grupo Grávida, do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, e nós vamos falar sobre o aborto. Aborto, consequências espirituais, físicas e mentais. Vamos falar sobre o filme Deixe-me Viver, que vai acontecer no dia 23 de fevereiro, às 19 horas, lá no Trabalhador de Jesus, com um debate, com a presença do diretor do filme Deixe-me Viver. Ou seja, vai ser um evento muito bacana. Então, semana que vem, então, Luiz Antônio, médico pediatra, falando sobre aborto aqui no nosso programa, ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade, entendendo que tudo que nós falamos aqui, e se quisermos realmente ter tranquilidade, ter paz, nós temos que ter paz dentro de nós. Começa por cada um de nós. Nós fazemos a nossa felicidade, o nosso futuro. Então nós temos que plantar hoje para colher amanhã. Ok? Muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.